Boa noite. Eu peço a vocês um pouco de paciência pelo horário, né? Infelizmente nós não vamos ter imagem, né? Mas eu espero conseguir passar para vocês o trabalho que eu estou fazendo, né? Por que oremos pela nossa própria mente? Por que isso? O que quer dizer isso? Oremos pela paz em nossa própria mente. Eu tenho uma preocupação muito grande, né? Está se falando muito em transição planetária. E a transição planetária, para nós, ela assume um aspecto tão grande, tão maior do que a gente pode carregar, né? Aí eu lembro das palavras de Jesus: o meu jugo é leve. Como é isso, o meu jugo é leve? A transição planetária e como é que anda o comportamento da nossa mente em relação a tudo que nós estamos vivendo. Quando nós oramos, o que é que nós fazemos com o nosso padrão vibratório? Elevamos o nosso padrão vibratório. E com isso, os nossos pensamentos, a qualidade dos nossos pensamentos ganha uma qualidade melhor. E tudo aquilo que nós pensamos é uma movimentação energética à nossa volta, tá? E adentrando as outras mentes que convivem conosco. Cada pensamento que nós emitimos, nós movimentamos energia para o planeta. Então, quando eu vejo falar em transição, né, apocalíptica, né, ou se não, poucos serão os escolhidos, né, esse poucos serão os escolhidos traz para a gente uma conotação de marginalidade para alguns, né, de desesperança. Se você não melhorar, você vai ser exilado para outro planeta, né? Então é uma carga muito pesada. E reflexionando sobre isso, eu comecei a fazer algumas pesquisas. Uma delas foi sobre o fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? É a energia que dá origem a tudo que existe no nosso universo. Quanto mais ele se adensa, mais materializados se tornam os corpos. Quanto mais sutil, menos matéria ele apresenta. O nosso corpo material é fluido cósmico universal adensado. Vocês lembram aquelas aulinhas de química sobre molécula? Quanto mais próxima uma molécula da outra, mais o corpo se torna sólido. Aí nós vamos usar aqui como exemplo a água. A água, hoje nós conhecemos 4 estados para ela. O sólido, que é das moléculas muito próximas, e é o corpo denso. O corpo líquido, as moléculas já estão se afastando e ele está se liquefazendo, está se tornando uma matéria mais sutil. Tanto que o gelo a gente agarra e pega, né? A água a gente já não consegue segurar. E quando nós aquecemos a água, essas moléculas, elas se afastam mais e a fumacinha a gente consegue ver o vapor, mas a gente não consegue segurar. E o estado radiante da água, quando atinge uma temperatura muito alta e essas moléculas começam a se modificar. Assim é toda a matéria no universo. A matéria mais densa é aquela que nós enxergamos e tocamos, que ela é característica da vida animal, né? Da vida do espírito encarnado. E quanto mais sutil a matéria, mais essas moléculas se afastam, mais o espírito também está se elevando. Porque conforme o espírito se eleva, né, em progresso moral, menos ele necessita da matéria. Menos necessitando da matéria, os corpos se tornam mais leves também. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós elevamos o nosso pensamento, nós estamos dando qualidade ao quê? A essa energia que nós exteriorizamos com a nossa mente. Porque o fluido cósmico universal, ele é moldado à nossa revelia. Ele é moldado segundo as nossas necessidades, tá? Se eu preciso viver no mundo material, esse fluido cósmico universal, ele vai assumir a aparência material. E ele também vai se modificar, ele vai derivar outros fluidos.
O fluido vital, que é o fluido animalizado, característica dos seres encarnados. O fluido espiritual, característica do mundo dos espíritos. E os fluidos da natureza. Vocês sabiam que esses 3 fluidos combinados dão origem ao ectoplasma? Quem sabe o que é ectoplasma aqui? Vocês sabem, gente? É a energia que nós emanamos, que nós exalamos nos trabalhos mediúnicos, no nosso dia a dia. Essa energia, esse ectoplasma, é a somatória da energia vital, que é característica dos encarnados, dos corpos materiais, é a energia do plano espiritual e a energia da natureza. Quando nós entramos numa sala de passe e que nós sentamos lá e nós vamos receber o passe, aquele passista que está na nossa frente, ele está exalando o ectoplasma. É essa energia que nós vamos absorver. O passista, ele está exteriorizando a energia dele somada com o plano espiritual e a energia da natureza. E essa energia, ela vai ter a característica do pensamento do passista. Olha a nossa responsabilidade como trabalhadores da doutrina dos espíritos, né? Porque a ferramenta é inócua, ela não tem qualidade própria. Quem dá qualidade a toda essa energia movimentada no nosso corpo somos nós, com a qualidade dos nossos pensamentos. Pensamentos positivos produzem uma energia salutar, uma energia benéfica, né? Que vai regenerar, revigorar os nossos corpos materiais, como também o nosso espírito. O nosso espírito, ele sai menos estressado de dentro de uma sala de passe. Por quê? Porque lá a nossa energia mais densa, ela é reciclada, ela é revigorada, ela é refeita. Então nós saímos melhor. Porém, essa energia que nós recebemos na sala de passe, ela vai ter a duração que nós permitimos a ela. Porque todo mundo fala assim, vou tomar um passe, eu vou ficar melhor. Não é assim que acontece? Entra dentro da sala de passe, ali eleva o pensamento a Deus, se carrega de boa energia, né? Nós somos revigorados, fortificados, saímos com o pensamento melhor. Só que quando nós chegamos lá fora, a nossa vida do cotidiano, ela continua. Então, se nós não mantivermos o nosso pensamento com uma qualidade melhor, todo o trabalho que nós recebemos aqui, dentro da sala de passe, ele se perde rapidamente. Nós voltamos ao mesmo equilíbrio ou desequilíbrio que nós estávamos antes. Por que estamos falando disso? Porque a somatória do nosso comportamento é que vai fazer a diferença nessa transição planetária. A transição planetária não é um milagre que vai acontecer da noite para o dia. A transição planetária, ela acontece desde que o primeiro Homo sapiens adentrou nesse planeta, quando o reino nominal começou. Porque nós começamos o quê? Como um mundo selvagem, não é assim? A evolução não é mundo selvagem, mundo de provas e expiação e mundo de regeneração. Nós já passamos por uma transição planetária, do mundo selvagem para o mundo de prova e expiação. E o que dá qualidade ao planeta para ele fazer essa transição? A somatória dos nossos pensamentos. Se nós não nos modificarmos dentro desse contexto todo, o planeta não se modifica. Quanto tempo mais vai levar para que o planeta se modifique? O tempo que nós precisarmos para que nós possamos melhorar. E é uma coisa muito interessante, porque uma parte da humanidade, ela já está caminhando, se tornando pronta para essa transição. Mas outra parte da humanidade ainda está aqui atrás. Nós temos uma senhora lá na casa espírita, até que ela já partiu, e ela fazia uma referência bem interessante, né? Ela recortava aqueles bonequinhos que ficam um de mãozinha dada com a outra, e ela botava eles assim, a tirinha assim, né? Então ela disse que hoje nós caminhamos assim. O primeiro lá na frente é o que está melhor.
e ele tem a responsabilidade de compartilhar sua melhora com o de trás, e assim sucessivamente. Aquele que está lá no fundo é o mais necessitado. Então, quando nós formos melhorando, essa tirinha que estava assim, ela vai fazendo assim, ó. Aí os bonequinhos vai chegar uma hora que eles vão estar de mão dada, de frente, todo mundo caminhando, mais ou menos no mesmo grau evolutivo, falando a mesma linguagem. Então nós estaremos o quê? Adentrando uma nova era, a era da regeneração. E o que é essa era da regeneração, né? A gente fala assim, vamos já ser espíritos felizes, não vai ter maldade aqui dentro. Não é bem assim, não. Tá? O que vai acontecer? Estamos no mundo de provas e expiação. A expiação não vai ser mais necessária. Por quê? Porque nós já vamos entender que expiar através do sofrimento é improducente. Vamos dar um exemplo. Uma encarnação passada, Eliane matou meia dúzia de pessoas por pura maldade. Nessa encarnação, ela quis expiar esse mal. De que maneira? Sofrendo a dor que ela fez o outro sofrer. Então, ela quer morrer de maneira bastante traumática para ela sentir a dor, experimentar e se perdoar. Isso é expiação. Eu vou expiar o que eu fiz com o outro. Agora, no mundo de regeneração, nós vamos pedir provas. Então, essa expiação, ela vai mudar de aparência. Ela vai se modificar de tal forma que essa expiação vai virar uma prova. E dentro da prova, nós fazemos o quê? Nós vamos recuperar os nossos débitos pelo trabalho no bem. Olha só, Joana de Ângeles, ela diz assim, que o dia que a humanidade entender que o sofrimento não acresce em nada, mas apenas acorda consciências adormecidas, e quando essas consciências acordarem, nós vamos pedir trabalho regenerador. Então, lá no mundo de regeneração, nós vamos trabalhar em benefício da nossa recuperação. Se eu cometi esses determinados crimes em outra encarnação, como matar meia dúzia de pessoas, eu vou pedir para estudar medicina. Eu vou curar pessoas. Eu vou trabalhar como fisioterapeuta na recuperação daqueles que têm o corpo debilitado. Então eu vou me regenerar pelo trabalho. Tem uma história muito bonita da Sheila, aquela que o Chico psicografava. E ela conta assim que numa encarnação pretérita, na época do Império Romano, que atear fogo em tudo era moda, né? Porque tem uma moda, né? No Império Romano, de incendiar os prédios públicos, né? E ela foi uma incendiária e muitas pessoas morreram por causa disso. E uma encarnação passada, ela veio como enfermeira e pedindo para sofrer no desencarne, ela morrer pelo fogo, para ela sentir na pele o que ela fez o outro passar. E ela ia morrer jovem. E ela veio, estudou enfermagem, se dedicou. Um dia ela estava no hospital, chegou uma família inteira queimada. E sobrou uma criança, só muito deformada pelo fogo, ela adotou. Todas as vezes que eu conto essa história, eu me arrepio. Ela adotou essa criança e cuidou dessa criança com muito desvio. Apareceu outra criança, ela adotou também. Apareceu outra, ela foi adotando. Com 87 anos ela partiu. Galinha, ela para desencarnar jovem. Quando chegou lá no plano espiritual, ela começou a se lembrar, né, do planejamento encarnatório que ela havia feito, por que ela não morreu jovem, por que ela chegou aos 87 anos, né? E o mentor dela, que a acompanhou naquela encarnação, deu a seguinte resposta para ela. Você lembra aquele dia que você estava fervendo leite para os teus filhos e a jarra caiu nos seus pés e queimou o seu pé? Foi o suficiente. Porque você estava sendo mais importante encarnada
viva lá cuidando daquelas crianças. Ela transformou o quê? Expiação em missão regeneradora. Ela se recuperou pelo trabalho, pelo carinho, pelo amor, pelo perdão. Esse é o mundo de regeneração que a gente está caminhando para ele. Quantos de nós têm condições de perdoar antes mesmo de ser ofendido? Quantos de nós para calar a boca, para não sair nenhum impropério, para não sair nenhuma ofensa, em benefício de si mesmo, não é nem em benefício do outro. Porque a cada vício mantido, dentro de nós estamos nos comprometendo, nós estamos adiando essa transição planetária. Porque, na realidade, o planeta ele não transita para nada, ele não se transforma. O planeta é uma matéria que nos acolhe, é a nossa residência divina, É o orbe que nos sustenta. É aqui que nós temos todos os instrumentos e ferramentas para que nós possamos viver essa encarnação com dignidade, com carinho, com amor, com perdão. A nossa terra é uma mãe que nos acaricia a cada segundo de nossas vidas. Se alguém morar numa fazenda, precisa ir no mercado comprar alguma coisa? Não. Quanto que nós precisamos para viver com dignidade? E quanto a mais nós temos e que nos tira a dignidade? Que nos tira o sossego, que nos tira a paz. Outro dia um amigo nosso, ele tinha um carro bom, um carro de 2 anos atrás, mas deu uma febre nele, que ele queria um carro mais caro, um carro mais não sei o que, um carro mais isso, mais aquilo. Ele trocou o sossego dele por um carnê desse tamanho. E ele disse que a sensação que ele tem é que ele dorme com um tijolo debaixo do travesseiro. Porque as coisas foram se modificando, A própria estrutura financeira do planeta, do nosso país principalmente, vamos falar de nós aqui, do nosso país, não está permitindo que a gente faça nada meio atabalhoado e contando sem a galinha botar o ovo, gente? Não é assim? Então, tudo isso faz parte da transformação do planeta. Quando nós fazemos escolhas, quando eu escolho viver como uma pessoa, eu tenho que escolher viver com dignidade. Quando eu escolho ter um filho, eu tenho que escolher viver com dignidade com ele, porque eu sou responsável pela educação dele daí para frente. Eu sou responsável pela minha educação. Então, nós assumimos uma infinidade de responsabilidades que chega num ponto, nós nos estressamos com isso. E, na realidade, é o cotidiano nos cobrando o quê? Um processo evolutivo de educação. Kardec diz o seguinte, que a humanidade irá se transformar nem tanto pela aquisição de conhecimento, pela instrução, mas sim pelo processo de educação. E educação o que é? Conhecimento adquirido, utilizado. Porque você adquirir conhecimento, e guardar lá num saquinho dentro do cérebro, olha quanta coisa que eu sei, mas não exercitar esse conhecimento, você não está se transformando. E a transformação do globo é a transformação das partes. Cada parte somos nós. Cada um de nós emana um determinado tipo de energia que tem a sua característica própria. A característica de quem? De nós. Cada vez que nós odiamos, cada vez que nós maldizemos, cada vez que nós nos revoltamos, nós estamos fazendo o quê? Alimentando as falanges do mal. Porque nada se perde, nada se cria, mas tudo se transforma. É uma lei da própria natureza, é uma lei da física. Nenhuma energia movimentada pelo nosso pensamento fica à deriva. Ela vai encontrar o quê? A sua afinidade. Encontrando-se a afinidade, cria-se o quê?
sintonia. O mal alimenta o mal. Uma sintonia vibratória. E depois a gente ainda reclama que tem obsessor, né? Não é verdade? Ainda bota a culpa. Tudo que acontece é o obsessor, né? Ele corre de nós. Não, ele não precisa fazer nada. Ele falou, que é isso? O meu pai, ele mora comigo, ele tem 90 anos. E ele tem um gênio, gente, só tenho certeza que era senhorzinho de engenho. Ele é danado, ele quer mandar, e ele quer, sabe, e ele não tem mais saúde para determinadas coisas, mas ele quer fazer. E ele fica revoltado, porque ele quer dirigir, ele quer viajar sozinho, e não dá mais, ele é dependente de oxigênio. Então ele anda com aqueles coisas de oxigênio, não tem como ele sair sozinho, viver sozinho. E outro dia, ele estava muito bravo, muito bravo. A irmã dele foi para Poços de Caldas e convidou. Né? Só que a minha tia tem 70 anos, meu pai tem 90, né? Minha tia ainda dirige, é super ativa, né? E ele sentou na minha cozinha, mas foi muito engraçado. Ele sentou na cadeira assim, eu na frente dele, ele xingando, ele reclamando, ele falando, né? E eu sentei na frente dele e comecei a orar, né? Eu tenho dupla vista. Então, quando eu levantei a cabeça assim, tinha uma meia dúzia atrás dele, assim, coitadinhos, bem deformados, né? Eu fiquei olhando, aí eles olharam para mim, olharam para o meu pai, deram um passo para trás e fizeram assim, ó. Não estão fazendo nada, é ele mesmo. Olha. E é mais ou menos isso que acontece com a gente. Nós damos uma corda danada, né? Para o mal que ainda existe dentro da gente, e ainda culpamos quem? Obsessor. Eu estou obsediada. Obsessor virou desculpa, né? Espírita adora o obsessor, né? Nossa. É muito bom isso, viu? Espírita adora o obsessor, porque ele virou desculpa para todo o mal que nós fazemos. É o meu obsessor. Sendo que, a partir do momento que nós entramos dentro de uma casa espírita, e começamos a estudar, porque o estudo é uma das coisas mais importantes dentro da casa espírita. Esclarecimento, educação. Quando nós sabemos o que nós estamos fazendo e nós entendemos o mundo que gira à nossa volta, nós passamos a dominar esse mundo dentro de nós. Mas não é aquela dominação terrível, não. É aquele sossego de você saber o que você está fazendo. Olha o que eu botei aqui, gente. Para não esquecer e não tirei. E é assim que acaba acontecendo. Ao invés de nós nos educarmos e entender que o nosso papel, a partir do momento que nós adquirimos conhecimento, é compartilhar com os nossos companheiros mais ignorantes esse conhecimento para que ele também melhore, nós passamos a culpá-lo pelo mal que nós sofremos. Então, quer dizer, não é conhecimento interiorizado, não é conhecimento esmiuçado, pensado, refletido, tá? Conhecimento qualquer pessoa pode adquirir. Exercitar conhecimento é responsabilidade daquele que se propõe a transformar o seu próprio mundo. Autoconhecimento. A Regina falou que a Rogéria faz um bom trabalho sobre isso. O autoconhecimento nos descortina um mundo interior tão rico a ser transformado que é a coisa mais linda. Mas nós precisamos o quê? Nós precisamos ter coragem para fazer esse trajeto. Porque quando nós interiorizamos as informações e partimos para o conhecimento interior, nós também descobrimos que nós não somos nada bonzinho do jeito que nós pensamos. Nós nos deparamos com o quê? Muitos vícios de comportamento. E isso é a coisa mais linda que pode acontecer. Porque quando você descobre que você tem um vício, você está caminhando para a recuperação. E nós temos vício de falar demais, nós temos vícios de julgar demais, nós temos o vício de criticar demais os outros. O nosso mundo ainda gira fora de nós. E ele deveria girar dentro de nós. Quando nós entendermos as nossas limitações, nós passaremos a respeitar a limitação do outro.
Porque a nossa expectativa em cima do nosso próximo cria muitos dissabores, minha gente, muitos. Porque muitas vezes a expectativa que eu deposito no meu marido, ele não tem nem ideia de como fazer. Ele não tem nem ideia dessa minha expectativa sobre ele. Porque nós não falamos, nós achamos que o outro tem a obrigação de descobrir aquilo que nos fará feliz. E não descobrimos que a nossa felicidade é de dentro para fora. A felicidade, ela começa a nascer dentro de nós, a despontar, né? Como um sol brilhante, o dia que nós passamos a brilhar junto com esse sol. Nós passamos a ser livres de determinadas necessidades materiais. Porque as nossas necessidades, elas são muito materiais. Nós criamos conflitos intensos em cima dessas necessidades materiais. Eu entro dentro da minha casa, eu vejo que tem um vazamento de água que manchou a parede. Se eu olhar para aqui, nossa, graças a Deus que consertou o vazamento. Quando der, eu pinto. Não é assim que você tem que agir? Mas a maioria faz como? Nossa, enquanto eu não pintar aquilo ali, eu não vou ficar sossegada. E não fica, acaba sonhando. Eu tenho um empório, né? Então nós fazemos comidas para fora. E uma senhora encomendou um bolo e eu e minha filha começamos a fazer esse bolo, já era 10 horas da noite, porque aquele dia a gente tinha muita coisa. E era um bolo grande. Então nós fizemos a massa. E tinha que entregar 10 horas da manhã. Mas eu estava tão cansada, minha filha também, nós falamos, vamos deixar para amanhã, mãe? Vamos. Tomei banho, deitei, falei, eu vou descansar, amanhã cedo eu faço esse bolo. Gente, eu acordei 3 vezes fazendo bolo. Você não teve sossego. Não tive sossego. Era 2 horas da manhã, eu levantei e fui fazer o bendito bolo. Porque sonhando, todo bolo que eu fazia dava errado. Sempre tinha um problema com o bolo. Quer dizer, nós não permitimos que a nossa mente descanse. Por mais que a gente exercita, que a gente conheça, que a gente pesquisa, que a gente vai em busca de resposta, o mundo material ainda domina demais. Aí eu terminei de fazer o bolo, era 4 horas da manhã. Ainda ficou para cobrir. Falei, não, agora para cobrir dá tempo. E fui deitar. Sonhei com o bolo de novo. Juro, não dormi a noite inteira por causa do bolo. Eu não me desliguei, não consegui descansar. No outro dia eu estava super cansada. E o que é isso? Falta de crença na minha capacidade. Gente do céu, sabe quantos anos eu trabalho com isso? Não vou contar que vocês vão fazer conta. Vão saber a minha idade, tá bom? Muito tempo, muito tempo. Então não tem necessidade. Então a nossa energia muitas vezes é canalizada para aquilo que é desnecessário. A nossa preocupação toma conta do nosso sossego e manda ele embora. E a gente vai tropeçando pela vida e a tal da transição que a gente tem que fazer interior, a transição pessoal, ela vai ficando para amanhã. Então, transição planetária é exercício de controlar a própria mente. Como é que se dão as comunicações entre os dois mundos? Se eu estou aqui, eu sou um médium de psicofonia, o espírito vem e pula no meu corpo? Não. Ele se aproxima do meu campo vibratório e forma uma sintonia mental, mente a mente. Não é assim que funciona? E esse espírito, quando ele quer fazer uma comunicação com a gente e ele é mais ignorante, ele fica nos observando, não fica? Ele não ficou me observando, a minha preocupação? Adivinha o que aconteceu? Estou culpando o obsessor. Mas é assim que funciona. Só que eu estou falando do obsessor, só que a responsabilidade é de quem? Minha. Porque ninguém adquire uma obsessão externa se não fizer o processo íntimo da auto-obsessão. É muito engraçado como funciona. A lei da responsabilidade, ação e reação. É que nós somos um cabo, né? Um cabo condutor. Exatamente. Se a gente estiver bem... E nós estamos falando do quê? Desse cabo condutor. Esse cabo tem que ter o quê?
Qualidade na sintonia. vibratória. Se tiver uma qualidade vibratória boa, vai formar uma sintonia boa. Se eu não estivesse duvidando da minha capacidade de realizar o meu trabalho no outro dia de manhã, quem é que teria se aproximado de mim? Espíritos melhores, inseguros. não é? Ao contrário, eu dei passagem para espíritos ignorantes. E é assim que funciona. Esse mundo aqui é do quê? Prova e expiação. A gente mais espia do que prova. O nosso planejamento encarnatório, ele vem com vários itens para a gente vivenciar aqui. O nosso livre-arbítrio reside no quê? Na maneira como nós vamos conduzir essas vivências. É essa a escolha que nós temos que fazer. Ah, porque no meu planejamento encarnatório eu devo ter escolhido ser pobre pro resto dessa vida, porque nada dá certo para mim. Gente, não é assim. Não é assim. Ninguém precisa ser pobre a vida inteira. Mas todo mundo pode ser pobre de espírito a vida inteira. Aí eu estou desempregada, eu não consigo arrumar emprego. Levou o currículo? Fez um curso de reciclagem? Vai ver do que o mercado precisa. Se movimenta nesse mundo de oportunidades. Deus nos presenteou com o maior dos instrumentos. É o quê? Inteligência. E a nossa responsabilidade é de desenvolver o princípio inteligente. Esse princípio inteligente, ele vai se desenvolvendo conforme nós vamos aprendendo. Eu volto a falar aquilo que Kardec fala incessantemente. Sem educação, processo de educação, que é conhecimento adquirido, aplicado em nossas vidas, nós não evoluímos. Nem emocionalmente, nem no mundo material, com todas as nossas provas e oportunidades, e nem no mundo espiritual. No mundo espiritual, o que tem mais são escolas. Você pega um livro sério que vem descrever o mundo espiritual, eles falam sobre escolas, educandários. Por que tem escola lá também? Porque o processo de educação faz com que nós saiamos do mundo da ignorância e passamos a dominar mentalmente o mundo que nós vivemos. Até para varrer uma casa, a gente tem que descobrir como é que se faz direito. Porque se você varrer para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, você só está mudando sujeira de lugar, não é assim? Isso. Está mudando sujeira de lugar. Você tem que descobrir como é que você faz para juntar toda aquela sujeira e tirar de dentro da sua casa. Se você vai querer ser um médico, você tem que fazer o quê? Você tem que se esforçar para passar na faculdade, você tem que se esforçar 6 anos, depois não sei quantos de residência, e nunca parar de se atualizar. Para ser um bom médico, um bom engenheiro, um bom arquiteto, tá? Hoje em dia, para ser lixeiro, aqueles que correm atrás de caminhão de lixo, que são trabalhadores maravilhosos da nossa cidade, eles precisam ter pelo menos o 2º grau. Senão não tem esse emprego também. Olha quanta coisa relacionada à nossa vida que nós precisamos do processo de educação. Para conviver dentro da sua casa com os seus familiares, você tem que fazer o quê? Conhecer a característica de cada um e respeitá-lo. Porque senão você vai fazer o quê? Você vai direcionar o comportamento de cada um à revelia dele e de acordo com o que você acha necessário para você. Então o que é? Falta de respeito ao seu próximo. Porque cada um vem de um processo de educação, não é assim? O que eu vivi, eu posso ter vivido com meia dúzia de pessoas a mesma situação, mas a maneira como nós enxergamos a mesma situação é diferente. Se nós colocarmos uma pessoa aqui na frente e der um papel para cada um de vocês descrever essa pessoa, cada um vai focar em uma característica. Outro vai falar sobre o comportamento, outro vai falar sobre a roupa, outro vai falar sobre os olhos, o outro vai falar sobre o cabelo. Cada um vai ser atraído por aquilo que lhe chama mais atenção. O que é isso? Direcionamento da própria vivência.
é a diversidade, né? Que tanto Kardec fala no Livro dos Espíritos, né? Que a diversidade é um instrumento para a sociedade, para que a gente se projete no outro e crie novas maneiras de enxergar o mundo. Por isso que é importante viver em sociedade. Porque na sociedade, cada um tem uma necessidade e o outro nos supre aquilo que nós não temos a capacidade de fazer. Não é? Se eu ficar doente, eu tenho que procurar quem? O médico. Eu não sou médica. É ele que vai saber o que eu tenho que fazer. Se eu precisar fazer uma reforma na minha casa, eu vou procurar quem? Um arquiteto, um engenheiro. E depois vou precisar do pedreiro, do encanador, do eletricista. Cada um domina uma parte da sociedade. Por isso que é importante viver em sociedade. Faz com que nós criemos vínculos e exercitemos a nossa humildade. E o lugar mais bonito para a gente exercitar a humildade é dentro da nossa casa com os nossos familiares. Principalmente com pai, mãe, filho. Porque o pai e a mãe, por menos que ele tenha nos dado, ele nos proporcionou a oportunidade de vir ao mundo, né? Olha só. Então ele merece o nosso respeito por isso. Os nossos filhos, eles confiaram na gente, como nós confiamos em nossos pais, né? Porque lá no plano espiritual nós fizemos um planejamento. O pai e a mãe não é a revelia, não, ele é escolhido. E eles aceitam nos trazer para o mundo. E nós aceitamos vir através deles. É uma troca, né? De energia, de favores, de bondade, exercitando o nosso amor. Quem não ama os seus filhos? É muito raro, né? Um mundo de bilhões de pessoas, quantos que não conseguem amar os seus filhos? São pouquíssimos os casos. E se tornam o quê? Tremendas tragédias para a humanidade quando acontece alguma coisa desse tipo. A gente se revolta, por quê? Porque é o amor incondicional. Que se torna condicional quando nossos filhos se tornam adultos. Olha como é interessante, né? É o amor incondicional, mas quando nossos filhos começam a crescer e a retomar o controle da sua vida e fazer suas próprias escolhas, é aí que começam os conflitos. Porque muitas vezes a gente não aceita o caminhar do nosso filho. Eu tenho um filho, hoje ele está com 32 anos. Com 16 anos ele resolveu que ele não ia estudar mais. Mais filho que não vou estudar mais, eu não gosto de sala de aula. Ele é hiperativo, ele é autodidata. Ele não consegue ficar numa sala de aula. E o que você vai fazer? Eu gosto de mecânica de carro, eu vou ser mecânico de carro. E o pai do amigo dele tinha uma mecânica de carro lá em Serrana. Ele foi trabalhar com esse amigo do pai dele. E na época começou a sair aquelas faculdades interativas, né? E você não precisa frequentar a sala de aula. E o pai desse amigo foi conversando com ele, né? Mas sem o segundo grau ele não chegava na faculdade. Aí quando ele fez 19 anos ele resolveu voltar para o segundo grau. Aí ele fez o segundo grau. E ele começou a estudar sozinho, engenharia da computação e mecatrônica. Ele comprava livro e estudava, comprava livro e estudava. Aí ele foi lá em São Carlos, conversou com um professor de mecatrônica lá, e o professor indicou os caminhos que ele ia fazendo provas e estudando em casa. Está formado. Tá? Mas, quando ele disse para mim que ele não ia estudar mais, meu coração ficou desse tamanho. Eu acreditei que o meu filho estava perdendo a oportunidade. E, na realidade, ele estava procurando o melhor caminho com que ele conseguisse dominar aquela ansiedade que ele tinha nas salas de aula. Eu nunca fui hiperativa. Eu nunca fui autodidata. Tá? Então, eu não sabia o que ele estava vivenciando. Até que eu fui no psicólogo e ele me explicou exatamente o que aconteceu com meu filho. E era extremamente doloroso para ele uma sala de aula. Para mim, não. Eu adoro sala de aula.
Então a gente acaba criando expectativa em cima dos outros através da nossa vivência, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos vizinhos, né? De todos que estão à nossa volta. E deixamos de cuidar da própria vida. Isso retarda o quê? Nosso crescimento. O nosso crescimento, a nossa evolução moral. E nós estamos o quê? Dificultando o caminho de evolução da própria Terra, do nosso planeta. Olha como as coisas, tudo está ligado, né? O respeito a nós mesmos, o respeito ao nosso próximo, o respeito à nossa comunidade, o respeito ao nosso planeta. Está acontecendo um monte de coisa ruim por aí, não está? Em termos de sistema financeiro, sistema político, sistema educacional, de saúde, está um caos, não está? Mas lá no Livro dos Espíritos diz assim, que muitas vezes é necessário destruir para se reconstruir um novo mundo. Nós estamos destruindo um padrão social que já não nos serve mais. E infelizmente a gente só aprende pelo sofrimento. A gente só reage pelo sofrimento. Desde quando o sistema educacional do nosso país está falido? Há uns 15, 20 anos atrás. Só agora, quando chegou no fundo do poço, que nós começamos a reagir. Cadê os pais das escolas? Cadê o cidadão brasileiro exercendo a sua cidadania, que é uma responsabilidade de qualquer ser sobre o planeta, inclusive os espíritas? Eu já ouvi uma pessoa espírita, assim, de carteirinha, dizer para mim que espírita não se mete em vida política. Tem que se manter com o pensamento elevado, só vibrar pelo planeta. Não é? Nós estamos aqui. A nossa ação é importante. Ação social. Nós vivemos nessa sociedade. Nós somos responsáveis por essa sociedade. Rui Barbosa disse que cada povo tem um governo que elege. Nós vamos reclamar do quê? Agora é consertar, né? Aquilo que chegou até o fundo do poço, ir lá e buscar soluções verdadeiras que nos direcionem para um novo mundo. E transição planetária é isso, minha gente. A gente está vivendo um processo de transição planetária desde o primeiro homem que habitou esse planeta. Nós estamos transitando entre épocas. Quantas coisas terríveis já aconteceram aqui e quantas coisas boas demais resultaram da destruição. Segunda Guerra Mundial, penicilina. Senão estava todo mundo morrendo de infecção até hoje. Hoje é pior com a sujeira que está por aí, né? Então, a evolução, ela tem o seu próprio caminhar, o seu próprio passo. E esse passo, ele é diretamente proporcional à nossa perseverança, à nossa boa vontade, o nosso aprendizado, a nossa transformação e a nossa ação. Porque 90% do que não está bom contou com a nossa omissão. Isso é uma pesquisa da ONU. Que 90%, 89,99% dos seres que habitam o planeta são omissos. E que as transformações estão na mão de 10%. Tá? Nós temos uma Câmara de Vereadores. Quem vai lá fiscalizar? Né? É difícil nós nos tornarmos responsáveis pelo mundo que nós habitamos. Nós queremos o quê? Desfrutar desse mundo, sem a responsabilidade de mantê-lo saudável. Aí não vai funcionar, né? Aí a nossa mundo de regeneração vai demorar um pouquinho mais. Então, o que nós devemos fazer? Eleger qual é a qualidade de vida que nós queremos vivenciar. Fazer uma escolha diária no nosso cotidiano. Observar, refletir sobre o nosso comportamento. Só isso. Nada mais. Só isso. Tá, se alguém tem alguma pergunta? Então, quer dizer que a evolução nossa planetária, ela vai depender exclusivamente de cada um de nós. Esse planeta. Exatamente. Mas quando ela tem que acontecer perante
o Pai Maior, ela... Segundo o Pai Maior, já deveria ter acontecido. Jesus veio para cá faz mais de 2000 anos, gente. Quem é que entende claramente o que Jesus quis nos dizer? Nós tivemos 2000 anos para refletir. E nós fizemos o que com uma boa parte desse percurso? Nós fizemos uma inquisição, nós manipulamos o Evangelho, nós tivemos guerras santas. Quer dizer, o direcionamento que a humanidade deu a esse aprendizado foi muito tosco, né? Aí nós tivemos a terceira revelação, que são as obras básicas. Já vão para 160 anos. Agora que nós estamos começando a estudar as obras básicas. Agora, Kardec, numa revista espírita, ele contava com 20 anos para as obras básicas ficarem conhecidas. Agora está começando a despertar curiosidade. E ainda é curiosidade, não é responsabilidade com elas. Porque o estudo das obras básicas, ele tem que ser sistemático. Nós temos romances, nós temos várias literaturas que apoiam as obras básicas. Mas quem já leu as 5 obras básicas? Quem já leu? O Evangelho, quantos? Quantas pessoas tem aqui? Umas 50? Quem já leu as 5 obras básicas? 1, 2, 3. Né? Já li isso também. Eu estudei ele 3 vezes. Mas é isso. Participava do grupo em verdade e fazer isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque quando nós estudamos em grupo, cada um entende uma parte. Nós trocamos ideias. Um desperta a atenção do outro para determinadas coisas. O Evangelho, minha gente, é o maior livro de autoajuda do mundo. Do mundo. Porque ele fala sobre tudo aquilo que a gente ainda não exercita de verdadeiro. O livro dos Espíritos, ele fala do nosso relacionamento com o mundo como espírito. Porque nós vemos o mundo dos encarnados e o mundo dos espíritos. Não é? São duas coisas distintas? Não são. Não. Nós somos espíritos. A nossa essência é espiritual. Só que agora nós estamos como espíritos encarnados. Por que nós conseguimos nos comunicar com os espíritos encarnados? Porque os dois são espíritos. É a comunicação entre espíritos. Tá? O livro dos médiuns. É para a gente ver como é que funciona essa comunicação. Céu e Inferno fala sobre a parte moral, a movimentação do ser no mundo. A Gênese é a obra mais bonita das 5. Fala sobre a criação. É difícil de ler a Gênese. Nós temos uma colaboradora lá da casa, a professora Exília. Ela é bióloga. Ela vai começar agora, esse ano que vem, o estudo da Gênese. Você precisa de ver ela falar sobre a criação. Você podia até chamar ela para fazer a palestra, que ela faz uma palestra incrível sobre a criação, porque ela é bióloga, ela entende. Então, com a gente, para estudar a Gênese com ela, é fantástico, sabe? E cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente descobre coisas novas. Cada vez que nós lemos, estudamos o Livro dos Espíritos, é um mundo fantástico à nossa volta. Eu saber que eu tenho uma mediunidade que ela se processa de tal forma, está me explicando como é que eu funciono dentro do mundo. Como é que eu posso me relacionar com os dois mundos, o mundo dos espíritos e dos encarnados, que na realidade é um mundo só, né? O encarnado é uma transição que nós fazemos aqui, experimentando aquilo que nós vivemos no mundo dos espíritos. E nós voltamos para lá e nós vamos analisar a encarnação depois que nós tivermos libertados desse corpo material. Olha que é fantástico como esse processo tudo, né? É lindo o nosso mundo. E entender como ele funciona desperta dentro de nós uma esperança muito grande. Saber que eu estou aqui agora, que amanhã eu posso não estar mais com esse corpo, mas eu posso estar aqui.
né? Dependendo do meu conhecimento, merecimento e a maneira como eu me movimento entre esses dois mundos. Tudo fala sobre ação, reação, responsabilidade e equilíbrio. Tudo na nossa vida precisa ter o quê? Responsabilidade e equilíbrio. Se eu entrar num processo de conflito e perder o meu equilíbrio, eu não me movimento com harmonia. Se eu calar, né, a minha parte negativa, eu vou voltar a entrar em harmonia com o mundo. E as respostas vêm. Tudo que vivenciamos aqui, nós já projetamos lá. Nós já nos preparamos para vivenciar isso aqui. Então não tem nada errado, está tudo certo. Tudo certo. No lugar certo, com as pessoas certas. E tem uma fala de Jesus que me encanta, mas me encanta mesmo. Ele disse assim para nós: sois deuses e podeis fazer muito mais do que eu faço. Gente, foi Jesus que falou para nós. É um legado isso que ele deixou para a humanidade. Jesus, no entendimento que nós temos hoje, ele vivenciou também experiências para chegar onde ele está, como nós. Ele vem de um grau de evolução. Ele foi evoluindo, ele chegou ao ponto de ter a capacidade de administrar um planeta. E ele disse para nós, o nosso administrador, o nosso irmão Jesus: sois deuses e podeis fazer muito mais do que eu faço. Vocês querem uma fala de mais esperança que isso? Quando eu estou assoberbada pelos meus problemas materiais, porque eles nos assoberbam e desequilibram, e eu tenho essa frase gravada a ferro e fogo na minha mente. Eu penso nela. Se eu posso fazer o que ele fez, deixa eu começar a exercitar aqui e agora, porque é nesse momento que eu preciso do equilíbrio. Eu estou querendo estapear mas eu tento me controlar pensando nessa fala de Jesus. É lindo isso, é lindo, é lindo. Vocês não pensam porque eu estou falando aqui que eu sou o maior equilíbrio lá na minha casa, no meu trabalho, não. Eu sou como qualquer um de vocês. Eu estou o quê? Experimentando maneiras novas de enxergar o mundo. Você tá e aberta, funciona. Né? Aberta a melhorar, a se policiar, a usar dessas frases aí que também acaba sendo um suporte para te ajudar a ser uma pessoa melhor. A modificar o meu comportamento. Porque eu não sou responsável pelo comportamento do outro. O outro modifica o comportamento dele se ele quiser. Na hora que ele julgar necessário para ele. Ninguém muda por causa do outro. Ninguém muda porque eu quero que ele mude. As pessoas vão começar o seu processo de transformação à medida da própria necessidade. E o caminho que elas vão seguir, com certeza, não vai ter nada a ver com o meu. Tá? O meu, eu sou espírita, eu acredito no que eu faço, eu procuro exercitar aquilo que eu estudo. Às vezes eu consigo e muito mais vezes eu não consigo. Só que eu chego lá na frente, eu vou analisar aquilo que não ficou bom para me preparar para uma próxima vez, porque ela vai vir. Porque se eu não resolver agora, ela vai vir de novo. Que lição aprendida não é mais necessária, né? Então, aquilo que se repete demais na vida da gente, presta atenção, que está nas suas mãos modificar o trajeto, né? E é por aí que funciona, viu? Transição planetária é transição pessoal. Modificação da própria vida. Se não fizer isso, o que vai acontecer? Nós vamos ser os exilados da Terra? Já teve os de Capela, né? Já teve. Mas nós vamos ser os exilados da Terra. E para onde vão mandar a gente, nós vamos ser mestres. Então não vai dar tão ruim assim, né? Não. Porque os de Capela não foram mestres aqui? Foram. Então, nós vamos ser os exilados da Terra. Do lado de lá nós vamos ser mestres. Não é tão ruim assim, né, Regina? Nada é tão ruim. Mas tudo proporcional ao nosso entendimento. Porque nós temos condições de conhecimento, né? Nós temos quantas oportunidades e quanta coisa que vem como informação do nosso crescimento, não é?
todo momento a gente está se deparando com alguém ou algo que está acontecendo para nos ajudar na nossa evolução. E é do jeito que nós precisamos, né? Isso. E não muitas vezes do jeito que nós queremos. Fica aí um alerta também, né? Então, Quando vem a seja feita situação. a vontade de Deus e não a nossa, né? A minha avó falava assim, que quando nós rezamos, a gente conta para Deus o nosso problema, dá a solução e exige que Ele faça rapidamente. É mais ou menos assim, né? E a vida não é isso, né? A vida é aprendizado realmente. Gente, alguém tem mais alguma pergunta, algum questionamento? E, gente, procura um grupo de estudo para estudar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, sabe? É um conhecimento muito útil no nosso dia a dia. E é fantástico esses dois livros. Sabe, as casas têm grupos de estudo desses dois livros, tá? Procurem, façam esse estudo. Eu sou apaixonada pelo Livro dos Espíritos, né? Então... Tudo bem, pessoal? Quer fazer Muito obrigada. Não, tudo bem? Obrigada pela atenção de vocês e pela paciência.